Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho acerca de vocabulário. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi acerca de vocabulário também, mas naquele vídeo eu dou uma dica para vocês de como eu acredito que vocês conseguem ampliar o vocabulário, que é a partir da leitura. Eu acredito que a leitura é uma ferramenta extraordinária para ampliar o vocabulário em qualquer idioma que vocês estejam estudando, mas nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma reflexão acerca do vocabulário. E eu fiz essa reflexão a partir da leitura de um livro que eu li, do professor Igor Cavalcanti. O professor Igor foi o meu tutor no CELTA. Se você não sabe o que é CELTA, CELTA é um curso de metodologia de ensino focado para professores de inglês. E o nome do livro é Inglês para Professores. Eu li esse livro no Kindle, então eu não tenho ele fisicamente aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar a fotinho dele aqui e também vou deixar linkado no box de informação. Então eu fiz a reflexão a partir desse livro e também a partir de um vídeo que eu encontrei num canal super legal chamado Intercâmbio Linguístico. Eu vou deixar ambos linkados aqui embaixo, caso alguém tenha interesse. No livro do professor Igor, eu lembro que tem a seguinte frase: conhecer a tradução de uma palavra não vai fazer com que você consiga utilizar essa palavra corretamente. E essa frase eu achei bastante interessante, porque inclusive eu acho que ela tem um pouco de sentido com o vídeo que eu postei anteriormente aqui no canal. No livro do professor Igor, ele traz o exemplo da palavra interested, que é um adjetivo que, se a gente conhecer de forma isolada, definitivamente não vai fazer com que a gente consiga utilizá-la de maneira correta dentro de uma frase, porque a palavra interested, esse adjetivo, normalmente é precedido pelo verbo to be. Então a gente usaria da seguinte forma: I am interested. E depois da palavra interested, normalmente a gente coloca uma preposition, a preposition in. Então eu poderia dizer, por exemplo, I am interested in football. Não é o caso, é só um exemplo, eu não tenho menor interesse em futebol, mas eu poderia fazer a construção dessa frase dessa forma. Uma outra maneira que a gente pode construir essa frase também seria, no caso, colocar um verbo depois da preposition. Então eu poderia dizer, por exemplo, I am interested in learning English. Eu tenho interesse ou eu sou interessada em aprender inglês. Nesse caso, o verbo que a gente está utilizando precisa necessariamente estar na forma do gerúndio. Então, olha só o tamanho da complexidade. Se você conhece a palavra interested só da forma, a forma isolada da palavra interested, provavelmente você não vai conseguir utilizá-la numa frase, porque para você conseguir utilizar numa frase, é necessário que você saiba de todas essas regras gramaticais para utilizar de forma correta. E qual foi a reflexão que eu tive a partir disso que eu li no livro, né? Seria muito mais interessante, isso é algo inclusive que o professor Igor traz no livro dele também, e algo que eu venho praticando nas minhas aulas de inglês com os meus alunos, é muito mais interessante que a gente aprenda palavras junto com outras palavras do que a gente só aprender palavras de maneira isolada. Se a gente aprende palavras de maneiras isoladas, a gente não consegue utilizá-las de maneira correta. Então, por exemplo, um outro exemplo que o professor Igor traz no livro dele é a palavra decision. Então, é muito mais interessante aprender a palavra decision junto com o verbo make, por exemplo, porque ambos são comumente utilizados juntos, do que somente a palavra decision. Então, muito mais interessante make a decision, tomar uma decisão. A gente pode ampliar isso para várias outras palavras. Então, primeira dica, a gente sempre vai aprender vocabulary junto com collocations. Então, nunca de forma isolada, sempre de forma grupal, com outras palavras com a qual aquela palavra pode funcionar. E uma outra reflexão que eu fiz a partir da leitura a partir da leitura do livro do professor Igor e também do vídeo do canal Intercâmbio Linguístico é que o vocabulário que a gente conhece, ele pode ser classificado em dois grupos. Então a gente tem um grupo do vocabulário passivo e a gente tem um grupo do vocabulário ativo. O vocabulário passivo é o vocabulário que a gente conhece o significado, a gente sabe reconhecer esse vocabulário caso a gente veja ele escrito ou caso a gente escute, mas a gente não usa esse vocabulário no nosso dia a dia. E o vocabulário ativo, em contrapartida, é o vocabulário que a gente usa tanto oralmente quanto de forma escrita. E a reflexão que eu tive é o seguinte: não necessariamente todo vocabulário que a gente aprender a gente vai conseguir utilizar de forma ativa. Isso é normal e tá tudo bem. Muitas vezes a gente não vai conseguir utilizar o vocabulário de forma ativa
simplesmente porque a gente não tem oportunidade ou porque a gente não tem contexto para usar essas palavras. Então, uma palavra que eu consigo pensar aqui agora é na palavra bisturi, por exemplo. Eu sei o sentido de bisturi, eu consigo entender o contexto no qual essa palavra é usada, mas eu mesma não consigo pensar em nenhuma situação na qual eu usei a palavra bisturi que não fosse aqui agora para dar esse exemplo para vocês, porque eu não tenho contexto para usar essa palavra. Então, para mim, é libertador saber disso, porque a partir do momento que a gente sabe que não necessariamente a gente precisa usar todas as palavras que a gente conhece, isso meio que tira um peso das nossas costas, porque isso não torna a gente menos estudante de inglês, ou menos falante de inglês, ou menos fluente em inglês. Simplesmente significa que nem sempre a gente vai conseguir utilizar essas palavras e tá tudo certo. É claro que isso não pode ser desculpa para a gente não aprender vocabulário novo. Até mesmo porque, por mais que uma palavra não faça parte do nosso dia a dia, ela pode ser bastante útil quando a gente estiver lendo um livro, por exemplo, quando a gente estiver assistindo uma série ou um filme, ou quando a gente estiver assistindo alguma palestra. Então, vai ser muito mais enriquecedor se você já souber o sentido daquela palavra do que se aquela palavra não significar nada para você, se você não souber qual que é o sentido dela. E tem uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é, por exemplo, a gente falou do fato, então, da gente não ter contexto para utilizar uma palavra que a gente aprendeu. Mas uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é quando a gente pode tentar criar contextos para usar as palavras que a gente aprende. Isso aconteceu comigo diversos momentos quando eu era estudante de inglês, e inclusive acontece até hoje. Quando eu aprendo novas palavras, eu sempre tento criar desculpas para usar essas palavras. Então, eu lembro que quando eu era estudante, eu fui fazer intercâmbio, e quando você faz intercâmbio, você tem acesso a vários outros estudantes que também estão aprendendo inglês tanto quanto você. Sempre que eu aprendi uma palavra nova, eu buscava desculpas, contextos para usar essas palavras. E eu lembro que os meus amigos muitas vezes perguntavam para mim: nossa, que palavra é essa? Eu nunca vi essa palavra. E era muito legal, porque além de usar essa palavra, inserir essa palavra no vocabulário deles, eu ainda tinha que explicar o sentido da palavra. Então, isso era bastante legal para reforçar o sentido da palavra na minha memória. Eu fazia isso bastante. E hoje em dia, eu ainda busco fazer isso. Então, acho que no vídeo anterior, eu dei o exemplo da palavra verossímil para vocês. Que eu aprendi essa palavra quando eu era adolescente, e no início essa palavra não fazia sentido para mim. Eu fui buscar o sentido da palavra no dicionário, e aí eu fui, então, incorporar essa palavra no meu vocabulário. E, claro, inicialmente eu senti que a palavra soava estranha na minha boca, porque ela não fazia parte do meu vocabulário, né? Eu nunca tinha utilizado a palavra antes. Mas depois ela começou a se tornar muito normal. Então, sempre que eu tinha oportunidade, claro, oportunidade no qual a palavra fazia sentido, eu utilizava para reforçar essa palavra na minha mente. Então, em inglês é a mesma coisa. Eu acho que, apesar de muitas vezes a gente não ter oportunidade de usar certas palavras, a gente pode sim criar desculpas para usar certas palavras. E vai ser bastante interessante, especialmente se a gente estiver num contexto que outras pessoas não conhecem a palavra. Pensando num contexto bilíngue, no ensino de inglês, se você conhecer uma palavra nova, por exemplo, e você quiser utilizar essa palavra na sua sala de aula, com seus colegas ou até mesmo com seu professor, e vamos supor que os seus colegas não saibam o sentido da palavra, vai ser bastante interessante que você tenha a oportunidade de explicar o sentido da palavra para os seus colegas. Isso vai fazer com que essa palavra reforce o sentido dela na sua memória, na sua cabeça. É bem legal. E eu acho que é isso, pessoal. Eu tô tendo bastante contato com esse conteúdo ultimamente, então provavelmente eu vou trazer outras reflexões que eu tenho feito a partir disso. Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!